Que você lida com seus defeitos? Como é que você acha que Deus quer que você lide com seus defeitos? A live de hoje é uma revelação muito preciosa, muito libertadora sobre as nossas imperfeições, sobre a nossa condição humana. Hoje é dia 35 de devocional. Bom dia, Jarenil, bem-vindo. E hoje nós vamos falar do poder de Deus na fraqueza. Todos nós estamos na vida tentando sempre acertar, né? Tentando sempre ser o nosso melhor. E tão importante quanto isso é a gente reconhecer que a gente tem fraquezas, que a gente tem defeitos, que a gente tem limitações. Bom dia, Ana. E quando a gente abre mão de olhar para isso, a gente perde muitas oportunidades de aprendizado. Bom dia, mãe. Quando a gente quer tentar ser muito perfeito na vida, o que acontece na prática? O que acontece na prática é que a gente paralisa, a gente deixa de fazer muita coisa, a gente deixa muita oportunidade passar. E às vezes a gente fica paralisado diante do mal na nossa vida. Então muitas vezes os nossos defeitos são essenciais para nos proteger. Porque nós não vivemos num mundo que é perfeito, nós vivemos num mundo imperfeito, dual. Nós convivemos com o mal. E sem a gente se permitir ser forte, ser assertivo, ser agressivo quando necessário, esse mal pode tomar conta. Então nós estamos aqui hoje no último dia da 5ª semana de devocional, falando sobre como nós somos moldados para servir. E hoje nós vamos falar de como até os nossos defeitos contribuem para esse nosso servir, para o servir que Deus espera de nós. Então, depois de uns 3, 4 dias aqui de muitas durezas, né, de um trabalho bem grande no nosso ego, hoje a gente vai falar sobre o ponto positivo dos nossos pontos negativos. Hoje é um dia mais leve e muito importante para a gente ser inteiro, porque a pessoa que quer ser perfeita demais, que está dentro de uma armadura, ela não consegue ser inteira. Ela está tentando ser só o lado positivo dela, e isso é extremamente enfraquecedor. Então, na semana 1 do devocional, bom dia, Josi, bom dia, Ivanilda. A gente falou aqui sobre por que a gente está nesse mundo, como tudo começa com Deus, como a gente não é acidente, como a gente precisa olhar em volta na nossa vida para a gente entender o que a gente está sendo chamado a fazer onde a gente está. Na semana 2, a gente falou do primeiro propósito bíblico da nossa jornada por aqui. Bom dia, Percinha. Que legal que você está aqui hoje ao vivo. E na semana 2, a gente falou então de como a gente nasceu para agradar a Deus. A gente nasceu para desenvolver intimidade com Ele. A gente nasceu para aproveitar a misericórdia dEle e para ser instrumento dEle. Na semana 3, a gente falou do propósito número 2, bom dia, Jorge, que é fazer parte da família de Deus. O que significa a gente fazer parte da família de Deus? Significa a gente aprender a se relacionar. E aqui a gente já falou muito de comunicação, a gente já falou muito de perdão. Bom dia, Meire. Só que hoje eu vou falar de alguns aspectos que a gente tem que ter cuidado nessa missão que a gente tem da gente se tornar semelhante a Cristo, que foi o que a gente falou na semana 4, o terceiro propósito. Cristo, se você olhar bem, ele era muito bondoso, muito humano, muito elevado,
Mas Cristo muitas vezes foi confrontador, não foi? E a gente tem que ter esse cuidado na nossa vida, principalmente se a gente busca muito, né, a vida mais virtuosa, a vida mais espiritualizada, que a gente querer ser bom demais. A gente querer ser bom demais traz problemas para nossa vida. Pense aí, se você já não teve problema na sua vida por ter sido bom demais, boa demais. Hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre por que a gente não pode abrir mão, a gente não tem que abrir mão e a gente nem consegue, na verdade, abrir mão das nossas fraquezas, dos nossos defeitos. Então, antes de eu começar a leitura, vamos mandar essa live para pelo menos 2 contatos, para quem sabe entrarem. Ontem eu esqueci de novo de colocar o convite no meu story. Hoje a minha equipe de apoio não pode estar presente, então me ajudem, tá? A chegar mais pessoas. Hoje é um conteúdo muito precioso para qualquer pessoa, que é o poder de Deus na fraqueza, coisa que todos nós temos, né? Então, gente, vou começar, tá? O poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus, viveremos com Ele para servir vocês. Eu estou com você. E isso é tudo que você precisa. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraquezas. Bom dia, Rosana. Bem-vinda. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais, espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente negamos as fraquezas, nós as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Bom dia, Rosileide, Leia. Por isso, muitas vezes, Deus age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente as nossas virtudes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. As fraquezas não são acidente. Deus as permitiu na sua vida deliberadamente a fim de demonstrar o seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força nem com a autossuficiência. Aliás, Ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem suas próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por Ele. A Bíblia está repleta de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza, ou espinho, como Paulo a denomina,
não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como exagero na comida ou impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Bom dia, Leia. Bom dia, meu amor. Que bom que você está aqui. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é só qualidade. Só que veja o que esse autor está falando aqui. Que Deus precisa dos nossos defeitos. Deus criou os nossos defeitos. Ele quer usar os nossos defeitos. Só que Deus não vai conseguir usar os nossos defeitos sem a nossa abertura, sem a nossa permissão, sem o nosso reconhecimento de que sim, somos imperfeitos, sim, somos limitados. Estamos assumindo isso, estamos pedindo ajuda e dando abertura para Ele agir por meio disso, ou não, estamos tentando ser perfeitos, estamos tentando ser autossuficientes. Quando você pensa nas limitações da sua vida, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Contudo, o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vaso de barro em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus e não de nós. Às vezes a gente acha que a gente ter um bom propósito aqui na Terra, que a gente impactar pessoas, que a gente ser instrumento de bênção, é a gente se engrandecer, é a gente se tornar forte, é a gente se tornar perfeito, brilhante. E na verdade, quanto mais a gente se esvazia da gente mesmo, que o poder de Deus pode se manifestar através de nós. Faz sentido isso que eu estou falando? Deus não consegue usar uma pessoa que já está cheia de si mesma, que está agindo por vontade própria, por convicção própria. Quando a Tainá se coloca para fazer uma live aqui, a Tainá não pensa assim: nossa, eu vou causar muito impacto com essa live hoje. A Tainá se entrega para Deus. Deus, eu estou consagrando isso aqui, esse momento, eu estou consagrando a minha energia, a minha palavra. Use isso para aquelas pessoas. Que seja feita a tua vontade. Eu entrego, e isso torna as coisas muito mais leves para mim do que eu achar que sou eu, a Tainá, que tenho que causar um impacto na vida das pessoas. O quanto que você tem se permitido fazer isso na sua vida. E às vezes o propósito de Deus naquele momento não é que tudo dê certo, que tudo seja gostoso. Às vezes Ele está precisando nos ensinar alguma coisa. Às vezes Ele está precisando nos treinar para alguma situação. Então, quando eu entrego para Deus, eu me abro para qualquer resultado. Mas eu tô com o meu coração aberto, e um coração aberto pode ser usado. Quando você pensa nas limitações da sua vida, você pode ser tentado a concluir que não pode ser usado. Mas a Bíblia diz que o poder real vem de Deus e não de nós. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio das nossas fraquezas. Para que isso aconteça, precisamos seguir o exemplo de Paulo. Primeira coisa que a gente tem que fazer: admitir as nossas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais.
você pode até fazer uma lista delas. Duas grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos como vocês. Se você quer que Deus o use, deve saber quem Ele é e quem você é. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade: somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, porque Ele te ama e Ele quer que você saia dessa prisão de achar que você tem que ser perfeito. Só que veja que é muito fácil você estar assistindo uma live de devocional e pensar nos seus defeitos. Puxa, vou falar dos meus aqui, Tainá. Às vezes eu sou muito insensível, impaciente, arrogante, grossa, folgada. É muito confortável eu admitir isso numa live. Mas e quando essa minha arrogância, essa minha impaciência, essa minha grosseria aparece num relacionamento? Aparece numa amizade, aparece no relacionamento com a minha família, aparece talvez no relacionamento com meu amigo, com meu marido. Nesse momento é muito mais difícil eu assumir, é muito mais fácil eu querer dar desculpas. E aí a minha vida fica muito mais difícil, porque eu estou me rejeitando. E ao mesmo tempo que eu estou me rejeitando, eu estou fechando as possibilidades de aprendizado, eu estou fechando as possibilidades de acordo. A pessoa mais difícil de conviver é a pessoa que não tem defeito, é a pessoa que nunca está errada, é a pessoa que é perfeita, é a pessoa que sempre volta a conversa contra você. Então a pessoa a gente acha que a pessoa melhor de conviver é a mais perfeita. Não é. É a mais imperfeita, é aquela que pensa, talvez você tenha razão, talvez eu tenha errado nessa situação aqui. E aí a gente fica achando que isso vai nos diminuir, que isso vai colocar o outro no controle. Aquelas ilusões do ego, que eu preciso de armadura, eu preciso de parafernália, eu preciso de superioridade, eu não preciso de nada disso. Tem pessoas aqui, tem algumas pessoas que estão aqui na live comigo todos os dias e tem algumas que estão quase todos os dias. E eu imagino que essas pessoas estão aqui não porque elas amam a Tainá, mas porque está fazendo algum sentido para elas essa experiência. E eu duvido que essas pessoas estão aqui porque parece que a Tainá é perfeita, parece que a Tainá domina tudo na vida dela. Quantas vezes alguém não fez um comentário aqui na live falando que, nossa, como isso faz sentido para mim, porque eu contei algo da minha vida, que eu vou continuar fazendo, inclusive. Deus usa as nossas fraquezas. Tudo que eu consigo ajudar as pessoas com o meu trabalho é a partir das minhas dores, dos meus grandes aprendizados. A gente só vai evoluir e crescer a partir dos nossos defeitos. Se eu me coloco na vida como uma pessoa perfeita, como uma pessoa que não erra, como uma pessoa que tem sempre uma justificativa para tudo, eu nunca vou evoluir. Porque como é que eu vou evoluir aquilo que já está perfeito? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, como é que eu tenho sido nos meus relacionamentos? Eu tenho sido a pessoa que, puxa, eu errei aqui mesmo? Ou eu tenho sido a pessoa, não, mas olha, eu jogo contra o outro. E a gente faz isso no impulso, a gente faz isso na defensiva, só que a gente precisa parar de ser tão reativo, de achar que a gente precisa se defender o tempo todo. A Tainá erra, a Tainá tem defeitos, mas a Tainá não é o erro. A Tainá não é o defeito. Isso faz parte da Tainá.
que é uma pessoa que tem inúmeras características positivas e negativas. Então, às vezes, eu quero dar uma de perfeito, eu não quero assumir que eu errei, eu não quero assumir que eu tenho defeitos. Por quê? Porque é como se eu fosse aquilo, só aquilo. Então, Tainá, eu sou impulsiva. Tainá, eu sou às vezes folgada, às vezes arrogante, mas eu não sou só isso. Então, tudo bem eu assumir isso de vez em quando. Puxa, eu errei mesmo, desculpa, foi mal. Vou tentar fazer melhor da próxima vez. Segunda coisa, regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como sei que tudo é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. Ou seja, Paulo está a serviço por quê? Porque não é sobre os interesses do Paulo, não é sobre a reputação de Paulo. Isso dá uma liberdade, uma leveza inexplicáveis para ele. Ele está sendo usado por Deus. Deus sabe o que está fazendo com ele. Em princípio, isso pode não fazer sentido. Queremos ser libertos das nossas fraquezas e não, regozijarmos, comemorarmos elas. No entanto, isso é uma expressão de fé na bondade de Deus. Puxa, eu posso ser imperfeita e ser amada. Eu posso ser imperfeita e ser usada. Isso é glorioso. Isso é um motivo de comemorar. É como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus. E quando a gente depende de Deus, o fardo sobre os nossos ombros fica muito mais leve, porque a gente não está mais carregando sozinho. Falando a respeito da própria fraqueza, que o Senhor se recusara a eliminar, o apóstolo declarou: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Muitas vezes é quando a gente se sente miserável, é quando a gente sente que a gente perdeu muito do que vinha nos sustentando, que a gente descobre que a gente não precisa de nada daquilo. Se Jesus julgasse que ele precisava do respeito, que ele precisava da reputação, que ele precisava do corpo dele intacto, ele não teria se submetido a nada, ele não teria permitido que tudo aquilo acontecesse, ele não teria ensinado tudo o que ele nos ensinou. Qual foi a maior mensagem que ele nos deu? Eu sou espírito. Todo o mal que me fizeram não prevaleceu, porque eu estou aqui em espírito, estou aqui feliz, estou aqui alegre. E o que ele quer dizer com isso? Tainá, nada do que possam te fazer te fere na tua essência, que é o teu espírito. Nada que o mundo possa fazer para você vai te atingir verdadeiramente, vai atingir o seu corpo, que é algo temporário, que é um veículo para o seu crescimento. E absolutamente tudo que te acontecer de ruim e de terrível pode ajudar no seu crescimento. Pode prestar um serviço na razão pela qual você está aqui. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter o nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador, que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Quanto mais a gente se esquece que a gente tem defeitos, mais a gente é intolerante com os defeitos dos outros. Quanto mais a gente é confiante demais, mais a gente é imprudente na vida.
Então, às vezes a gente acha que precisa... Não, que a resposta para todos os nossos problemas está na autoconfiança. E às vezes a resposta está na aceitação das nossas fraquezas. O Titanic não precisava ter afundado. Foi afundado por quê? Por que tantas pessoas morreram? Por excesso de confiança. A história mostra isso. Depois, o que aconteceu agora no ano passado? O submarino implodiu no fundo do mar pelo mesmo motivo, excesso de confiança do dono, que não seguiu todas as diretrizes de segurança. Então, olha como é nefasto para a nossa vida o excesso de confiança. E às vezes a gente fica buscando isso a todo custo, sem precisar. Não é sobre isso. O que vai fazer você ser mais útil, ser mais, produzir mais resultados, ser mais bem sucedido, é você saber administrar suas limitações, não é você se livrar delas. Tá fazendo sentido, gente? Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu para apenas 300 homens. Isso fez que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era de 135 mil homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era a receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder de Deus e não a força deles que os havia livrado. Então eles tinham um combate. A princípio eles tinham muita gente para combater, mas Deus fez com que esse exército diminuísse muito, para que essa vitória fosse muito mais difícil. Agora eu te pergunto, se essa vitória fosse muito mais fácil, eles entrarem num outro conflito de forma desnecessária, mas por ego, talvez por ambição, por excesso de confiança, o risco não era muito maior do que ter um combate que era necessário, combater só porque não tinha outra saída e depois disso evitar o conflito a todo custo. O que é melhor para essa coletividade? É que essa batalha seja fácil ou é que seja difícil? E às vezes na nossa vida vai ser exatamente a mesma coisa. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, de não precisar de mais ninguém, as limitações demonstram o quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras da nossa vida uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Havner brincava: os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que outras pessoas deverão achar cura nas feridas. Nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente surgirão das dores mais profundas. Quantas coisas na sua vida você não aprendeu através da dor? Você foi moldado através da dor? Isso é uma constante na minha vida. Foi uma constante por muito tempo. Hoje eu estou tentando manter o coração mais aberto e mais humilde para não precisar ser educada por Deus através da dor. As coisas que te deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas.
A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha a qual deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus o transformou no homem mais paciente da terra. Então, o quanto que Moisés não sofreu, né? Uma pessoa impaciente, uma pessoa temperamental que liderou pessoas extremamente inconstantes, difíceis, né? Do Egito para a Terra Prometida. Aquilo moldou Moisés. Ou ele se tornava paciente, ou ele ia parar no meio do caminho e não ia cumprir o chamado. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus o transformou num poderoso guerreiro. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, só para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos que têm fé. Abraão foi chamado por Deus a sacrificar o próprio filho. Ele que tinha medo até de assumir para as pessoas que Sara era a mulher dele para não entrar em confusão. Então olha o tamanho do desafio. Quando a gente pede algo para Deus, Deus me faz corajosa, Deus me faz paciente, Deus me faz mais persistente, o que Ele vai mandar? Um desafio gigantesco que ou a gente desenvolve essa característica ou a gente vai ter que dizer não para aquele chamado. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. O adúltero Davi tornou-se homem segundo o coração de Deus. João, um dos impulsivos filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os profetas. As suas fraquezas se transformaram em força. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la. E o que Ele vai fazer? Ele vai te desafiar, como Ele fez com todos aqui. Então, qual que é o teu desafio hoje? Qual que é o incômodo que Ele está te trazendo e o que Ele está te convidando a fazer? O que Ele está te ensinando? Então eu, Tainá, eu era uma pessoa eu sou, né? Mas hoje em dia eu sou consciente disso. Uma pessoa extremamente controladora. E o que Deus fez? Ele me colocou em situações em que eu tinha zero controle do que estava acontecendo. Muitas e muitas vezes eu sofri muito com isso, até eu ir soltando. Então os seus desafios, eles estão trabalhando nas suas fraquezas. Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre as suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo deixava transparecer sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele abertamente compartilhava suas falhas. Quando quero fazer o bem, não faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. 2. Os seus sentimentos. Eu contei-lhes tudo quanto sentia. 3. Suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. 4. Seus medos. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando você expõe fracassos, sentimentos, frustrações e temores, arrisca-se a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos.
o que é o primeiro passo rumo à libertação. Então imagine que você hoje, para você se sentir bem, para você se sentir seguro, para você se sentir digno talvez, você tenha vontade de esconder seus defeitos. E isso tem um custo para você. E aí você resolve assumir os seus defeitos. Eu tenho dúvidas em relação a isso, eu tenho medo em relação a isso, eu tenho dificuldade de aceitar essa outra situação aqui. Pode ser que você seja julgado por causa disso? Pode. Só que lembra que o ser humano julga de qualquer maneira? Que isso é uma característica nossa? Então é melhor ser julgado por quem você realmente é, ou é melhor ser julgado fazendo um maior esforço para não estar sendo julgado? O que é melhor? O que é mais leve e o que é mais pesado? Quando a gente fica nessa, que a gente tem vergonha dos nossos defeitos, tem medo dos nossos defeitos, os nossos defeitos vão ser usados contra nós. A gente vai fazer de tudo para que esses defeitos não sejam reconhecidos. E é aí que a gente às vezes se submete demais a outras pessoas, a coisas que às vezes não fazem sentido para nós, a coisas que às vezes não são a nossa prioridade, mas eu acabo priorizando por quê? Porque eu não quero reconhecer uma limitação minha, um defeito meu. Quando você não assume seus defeitos, você não tem uma aceitação, você não se sente em paz com eles, eles vão ser usados contra você. Você pode ser manipulado. Quem que é a pessoa que é mais manipulada? A que é mais sujeita à bajulação. Nossa, aquela pessoa falou tão bem de mim e tal, e eu aceitei o favor que ela me pediu. Mas ela falou tão bem de mim e aí eu fiz o que ela... Quantos golpes não são assim? Estelionatários são especialistas em bajulação. São especialistas em fazer promessas milagrosas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que... Se essas pessoas elas têm mais clareza das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades, o outro tem menos poder sobre elas. E é por isso... Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar e nem negar a sua força, não é se fazer de fraco, mas é ser sincero a respeito das fraquezas que você sabe que tem. Quanto mais franco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. Já a pretensão causa antipatia. A sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas, não apenas suas qualidades. Se as pessoas virem apenas as suas qualidades, elas vão desanimar e pensar, bem, bom para ele, mas eu nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando vem Deus usá-lo apesar das suas fraquezas, eles se animam e pensam, talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida você terá que decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem que chegar perto para influenciá-las. Quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas é a credibilidade. E é mais fácil confiar em alguém perfeito ou alguém imperfeito. As pessoas devem ser capazes de confiar em você, caso contrário, não te seguirão. Como você constrói isso? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Não fazendo promessas que você não pode cumprir. A incoerência é algo, a confiança é algo
julgado muito importante, inclusive para nossa sobrevivência. Então nós temos mecanismos emocionais que rastreiam a falta de sinceridade. Então, às vezes, uma pessoa não está fazendo nada de errado para você na superfície e você não consegue ir com a cara dela. Às vezes é esse seu faro instintivo da incoerência. Aquela pessoa está representando, você não consegue confiar nela. Faz sentido o que eu estou falando? E o mesmo acontece para nós. Se a gente começa a representar, a gente não inspira confiança. Então, glorie-se na sua fraqueza. Paulo declarou: vou apenas gloriar-me de quão fraco eu sou e de quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para sua glória. Em vez de se apresentar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Deus, que compreende todas elas, e ao Espírito Santo, que ajuda em nossa fraqueza. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Deus respondeu: tudo bem, mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significa isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou ele em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus te abençoe e te use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim de seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. O quanto que você já não sofreu na sua vida por ter tentado ser boa demais, ser bom demais. O que acontece com a pessoa que é boazinha? Já parou para pensar nisso? Deus quer que a gente seja bom. Ser bom significa dar o nosso melhor possível nas condições que a gente tem. Não significa dar o que a gente não tem. Não significa tolerar o que faz mal pra gente. A gente falou muito aqui de perdão, de compreensão, né, de não julgamento, mas isso é diferente de tolerar. Eu entendo que todo mal que as pessoas fazem às outras vem de lugar de dor, vem de lugar de trauma, vem de lugar, enfim, de uma história de vida que eu não conheço. Mas isso não quer dizer que a minha vida tá de porta aberta para o caos se instalar. Porque eu me respeito. E porque eu, como qualquer outra pessoa, também tive experiências negativas. Tenho experiências negativas. Mas eu estou me esforçando para fazer algo de bom com isso. Então, o problema do outro não é mais importante que o meu, assim como o meu não é mais importante que o dele. Então, do mesmo jeito que eu não me dou liberdade para fazer mal para outras pessoas por causa das coisas que eu passei, eu também não dou essa liberdade para outras pessoas. Tá fazendo sentido? Agora, se eu acho que eu tenho que ser a misericordiosa como Deus, achando que eu sou tão grandiosa quanto Ele, o caos vai se instalar na minha vida. As pessoas vão se aproveitar de mim. Então, às vezes, o nosso defeito, a nossa assertividade, a nossa raiva, o nosso não, isso aqui eu não vou fazer, não, isso aqui eu não vou aceitar. Isso também é necessário. Deus não quer que a gente seja perfeito. Se eu fico tolerando o caos na minha vida, o desrespeito, vou falar o desrespeito, que faz sentido, né? Que é fácil de entender. Eu tô reforçando o mal que existe no outro.
Eu tenho condição de mudar o outro? Não, mas eu tenho condição de não reforçar esse comportamento. Você quer fazer isso? Você quer agir dessa forma? Tudo bem, eu não mando em você, mas aqui na minha casa, não. Aqui na minha vida, não. Eu entendo que você está fazendo isso porque é o que você consegue nesse momento, mas eu também entendo que você pode fazer algo a respeito disso. Eu não posso te obrigar a fazer algo a respeito disso, mas eu não vou facilitar a sua vida enquanto você não faz. Então, o quanto que às vezes eu buscando ser boazinha demais, eu não estou reforçando o mal no outro. Porque eu acho que eu estou tentando ser bondosa, mas muitas vezes eu não quero me expor, eu não quero ser julgada. Eu estou mais preocupada com a minha imagem de boazinha, né? Estou mais preocupada em ser amada pelo outro. Às vezes o maior bem que você pode fazer para alguém é falar um não bem grandão para aquela pessoa. Você tem praticado isso? A pessoa que ela quer ser boa demais, ela vai se tornando ressentida. Ela vai acumulando, aí chega uma hora que do nada ela vai embora e o outro às vezes nem sabe por quê, porque a pessoa nunca abriu a boca para falar: tô incomodada com isso, aquele outro. E aí o coração dessa pessoa vai ficando como? Vai ficando amargurado, ela vai ficando crítica, ela vai ficando arrogante, ela vai se afastando das pessoas porque ela não está fazendo o que é bom para ela. Ela não está se posicionando e dando a oportunidade para as pessoas de se corrigir. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando? Então Deus não criou a Tainá para ser perfeita, não criou a Fabi para ser perfeita, não criou a Lisângela, a Cristina para serem perfeitas. Porque nós não vivemos num mundo perfeito. E sem os nossos defeitos, sem esse desagrado, sem usar o nosso ímpeto, o nosso impulso de vez em quando, a gente dá espaço para o mal se instalar na nossa vida. Então, os nossos pontos fortes, eles vão nos ajudar a contribuir para as pessoas, mas muitas vezes são os nossos pontos fracos que vão nos preservar. Que bom, Leia, fico feliz. Então, se a tua vida tá muito pesada, se você acha que as pessoas são muito difíceis, se você tá sentindo assim que, puxa, por que ninguém colabora comigo? Percebe se você não tá sendo muito boazinha. Porque já diz o ditado, bonzinho só se... E às vezes a gente querer ser muito bom vem desse lugar de julgamento com alguém que fez mal pra gente. Que bom, Leia. Coloque mesmo, você vai ver a diferença. Então, às vezes alguém foi muito assertivo com você, alguém falou um não que te doeu. E aí você fala assim, não, eu não vou fazer isso pra ninguém. E aí acontece o caos na tua vida. É isso que vai trazer pra você. Então, nós mulheres, né, culturalmente, principalmente, nós somos muito incentivadas a ser boazinhas, a dar espaço para o outro, a servir, a facilitar a vida das pessoas. E uma mulher se posicionar sempre vai incomodar. Sempre vai incomodar. Eu observo isso nas pequenas coisas na minha vida. Eu sempre observo a diferença de tratamento entre mim e o meu marido. Antes eu me ressentia disso, hoje eu já não ressinto mais. Mas se a gente sai para jantar, por exemplo, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Se um homem fala assim, isso aqui eu não quero, obrigada. O que as pessoas vão falar? Tá bom, tudo bem. Depois você pega, outro dia você pega. Se a mulher fala não, obrigada, o que acontece com essa mulher? Mas só hoje, mas que besteira, mas pega um pouquinho, mas o que custa? Então essa é a cultura que a gente está inserida. Então se eu quero deixar todo mundo contente o tempo todo,
o caos vai se instalar na minha vida. Muitas vezes o não vale muito mais que o sim, sim. E se eu sou uma pessoa que eu nunca falo não pra ninguém de jeito nenhum, o meu sim também não vale nada. Por quê? Porque às vezes eu falo sim sem estar podendo falar sim. Eu não vou conseguir atender aquela pessoa, eu vou deixar aquela pessoa frustrada. Então quando a gente fala não, a gente está beneficiando a pessoa com a nossa sinceridade. Queria fazer isso por você, mas não posso. Sinto muito. Sou limitada, estou assumindo isso. Talvez você não goste, mas é o que eu dou conta. Já quando eu não quero assumir que eu sou limitada, quando eu nunca falo não pra ninguém, o que acontece? Eu não vou conseguir atender as pessoas como elas esperam, já que eu falei sim, não é? Só que daí eu consigo dizer pra mim mesma, mas eu não vou conseguir, eu tenho histórias pra contar pra mim. Só que eu criei uma expectativa no outro que eu podia não ter criado se eu tivesse falado não. Mas eu tô focada em quem? Quando eu falo sim, querendo falar não. Eu tô focada na minha imagem. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu vá pagar os preços disso, eu estou focada na minha imagem. Então, às vezes, um não amoroso é muito melhor do que um sim vazio. Um sim que você não vai poder atender ou que você vai atender com raiva, com má vontade. Então, quanto mais um relacionamento é importante para você, mais você precisa aprender a falar não nesse relacionamento. Porque senão você vai começar a acumular ressentimento com aquela pessoa. E esse relacionamento, uma hora, essa conta vai chegar. Vou encerrar com um texto da Clarice Lispector. É uma carta que ela escreveu para a irmã dela. Pra vocês refletirem, tá? É da Clarice para Tânia Kaufmann, a irmã dela. Ela escreveu isso em 6 de janeiro de 48. Minha florzinha, recebi sua carta desse estranho Buxi, datada de 30 de dezembro. Como fiquei contente, minha irmãzinha, com certas frases suas. Não diga, porém, descobri que ainda há muita coisa viva em mim. Não, minha querida, você tá toda viva. Somente você tem levado uma vida irracional, uma vida que não parece com você. Tânia, não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os seus defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Eu não sei como te explicar, minha irmã, a minha alma, mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa e que é somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Depois que uma pessoa perdeu o respeito de si mesma e o respeito das suas próprias necessidades, depois disso se fica um pouco como um trapo. Eu queria tanto estar junto de você e conversar e contar experiências minhas e de outros. Você veria que há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo. Eu pretendi apenas te contar o meu novo caráter, ou falta de caráter, um mês antes de irmos para o Brasil, para você estar prevenida. Mas espero de tal forma que no navio ou avião que nos levar de volta eu me transforme instantaneamente na antiga eu que eu era, que talvez não fosse necessário te contar. Querida, quase 4 anos me transformaram muito. Do momento em que me resignei, eu perdi toda a vivacidade, todo o interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Assim fiquei eu, em que pese a dura comparação, para me adaptar ao que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos, eu tive que cortar meus aguilhões.
cortei em mim a força que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso, cortei também a minha força. Eu espero que você nunca me veja assim resignada, porque é quase repugnante. Eu espero que no navio que nos leve de volta, só a ideia de ver você e de retomar um pouco a minha vida, que não era maravilhosa, mas era uma vida, que eu me transforme inteiramente. Mariazinha, mulher de Milton, um dia desses encheu-se de coragem, como ela disse, e me perguntou: você era muito diferente, não era? Ela disse que me achava ardente e vibrante e que quando me encontrou agora se disse: ou essa calma excessiva é uma atitude, ou então ela mudou tanto que parece quase irreconhecível. Uma outra pessoa disse que eu me movo com uma lassidão de mulher de 50 anos, sendo ela muito mais nova, né? Tudo isso você não vai ver nem sentir, queira Deus. Não haveria nem necessidade de lhe dizer, então. Mas eu não pude deixar de querer te mostrar o que pode acontecer com uma pessoa que fez pacto com todos, que se esqueceu que o nó vital de uma pessoa tem que ser respeitado. Minha irmãzinha, ouça meu conselho, ouça meu pedido, respeite a você mais do que aos outros, respeite suas exigências, respeite mesmo o que é ruim em você, respeite sobretudo o que você imagina que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal, copie você mesma. Esse é o único meio de viver. Eu tenho tanto medo de que aconteça com você o que aconteceu comigo, pois nós somos parecidas. Juro por Deus que se houvesse um céu, uma pessoa que se sacrificou por covardia será punida e irá para o inferno qualquer. Se é que uma vida morna não será punida por essa mesma mornidão. Pegue para você o que te pertence, e o que te pertence é tudo aquilo que a sua vida exige. Parece uma moral amoral, mas o que é verdadeiramente imoral é desistir de si mesma. Espero em Deus que você acredite em mim. Gostaria mesmo que você me visse e assistisse à minha vida sem eu saber, pois somente saber da sua presença me transformaria e me daria vida e alegria. Isso seria uma lição para você. Ver o que pode suceder quando se pactuou com a comodidade da alma. Tenha coragem de se transformar, minha querida, de fazer o que você deseja, seja sair nos finais de semana, seja o que for. Me escreva sem a preocupação de falar coisas neutras, porque como poderíamos fazer bem uma à outra sem esse mínimo de sinceridade? Que o ano novo lhe traga todas as felicidades, minha querida. Receba um abraço de muita saudade, de enorme saudade da sua irmã, Clarice Lispector. Então perceba como cortar os nossos defeitos corta a nossa força, corta a nossa verdade, corta a nossa inteireza. E Deus nunca pediu para ninguém ser perfeito. Quem que pede pra gente ser perfeito? O ego, a armadura, o medo, o autocentramento, preocupar demais o que é mais conveniente para mim, em vez de o que é realmente bom para mim. Não o que é fácil para mim, mas o que é realmente necessário para mim. O tema para você refletir hoje é: Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Você se torna muito mais fraco se você não admite que tem fraquezas. O versículo para você memorizar: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a pergunta para você meditar hoje:
É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que eu estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar as pessoas, inclusive, a te ajudar. Linda, né? Gosto muito dessa carta. Gente, 8 horas. Ficou longo hoje. Então, quem gostou da live, por favor, vai no feed daqui a pouquinho, comenta lá para atrair mais pessoas para vir viver essa jornada com a gente, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui. Um beijo e até amanhã às 7. Tchau, tchau.